Lei número 12.786, de 26 de dezembro de 1995, enumera e conceitua as faltas disciplinares do Sistema Penitenciário Estadual. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Não haverá infração nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal e regimental. Artigo 2. Ao ingressar no estabelecimento penal, o sentenciado será informado sobre os fatos tipificados como falta disciplinar com a leitura da presente lei, dando ciência por escrito de tal fato. Artigo 3. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. Parágrafo único. A tentativa será punida com a mesma sanção prevista para a falta consumada. Artigo 4. Comete falta leve o sentenciado que: inciso 1º, descumprir os horários do estabelecimento. Inciso 2º, transitar por locais a que não tenha livre acesso. Inciso 3º, entregar objetos a quem se encontre em regime de isolamento. Celular sem autorização, se o fato não configurar falta de outra natureza. Inciso 4º, manejar equipamentos de trabalho sem autorização, sem conhecimento do encarregado. Inciso 5º, utilizar material de trabalho com fins diversos do previsto. Inciso 6º, entrar em cela alheia ou permitir que outro sentenciado em sua cela entre. Inciso 7º, improvisar varais ou cortinas na cela de modo a comprometer a vigilância. Inciso 8º, manter a posse de objetos ou valores não autorizados pelo estabelecimento penal, desde que não configure falta de outra natureza. Inciso 9º, destacar sinal convencional de recolhimento ou formação. Inciso 10º, deixar de preservar os objetos de uso pessoal ou coletivo fornecidos pelo estabelecimento. Inciso 11º, deixar de assear sua cela. Artigo 5º, comete falta média ou sentenciado que: inciso 1º, praticar fato previsto como um crime culposo ou contravenção penal. Inciso 2º, fabricar, guardar, fornecer ou ingerir bebida alcoólica. Inciso 3º, simular a doença para se eximir de dever legal ou regimental. Inciso 4º, imputar alguém falsamente fato definido como falta disciplinar. Inciso 5º, praticar, guardar, portar ou fornecer petrechos destinados à fuga. Inciso 6º, perturbar a realização de trabalho ou tarefa por outro sentenciado. Inciso 7º, perturbar o repouso noturno, recreação ou prática religiosa. Inciso 8º, comportar-se de forma inamistosa com os demais sentenciados. Artigo 6º, comete falta grave o sentenciado à pena privativa de liberdade que: inciso 1º, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2º, fugir. Inciso 3º, possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem. Inciso 4º, provocar acidente de trabalho. Inciso 5º, descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Inciso 6º, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo da Lei de Execução Penal. O inciso 2 é obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. E já o inciso 5º é a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Lembrando que as faltas de natureza grave, elas aqui nessa lei são idênticas à Lei de Execução Penal. Foi só um Ctrl+C, Ctrl+V. Artigo 7º. Comete falta grave ou condenado a pena restritiva de direitos que: inciso 1º, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2º, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3º, inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 da LEP, que são esses deveres que eu li anteriormente. Então aqui é muito importante se saber diferenciar falta grave ao condenado a pena privativa de liberdade e aqui falta grave ao condenado a pena restritiva de direito. Ambas as faltas graves, elas estão previstas tanto na Lei 12.786 quanto na Lei de Execução Penal. Artigo 8º. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e sujeito ao preso ou condenado à sanção disciplinar sem prejuízo da sanção penal. Também Ctrl+C, Ctrl+V da Lei de Execução Penal. Capítulo 2. Das sanções. Artigo 9º. A prática de falta disciplinar sujeitará o sentenciado às seguintes sanções: inciso 1º, advertência verbal. Inciso 2º, repreensão por escrito. Inciso 3º, suspensão ou restrição de regalias. Inciso 4º, suspensão ou restrição de direitos. Inciso 5º, isolamento na própria cela ou em local adequado. Parágrafo 1º. As faltas leves serão punidas com as sanções previstas no inciso 1 e 2. As faltas médias com a sanção prevista no inciso 3. Neste último caso, pelo prazo
mínimo de 10 e no máximo de 30. Parágrafo 2º. As faltas graves serão punidas com as sanções previstas no inciso 4 e 5, pelo prazo mínimo de 10 e no máximo de 30 dias. Artigo 10. Na aplicação da sanção disciplinar, levar-se-á em conta o princípio da individualização, considerando-se a pessoa do faltoso, os motivos e as consequências do fato e as circunstâncias previstas nos artigos 20 a 22 dessa lei. Artigo 11. A advertência será anotada em ficha no Serviço de Segurança e Disciplina para efeito de apreciação em caso de reincidência. Artigo 12. A repreensão escrita será consignada no prontuário penitenciário do sentenciado e anotada a sanção correspondente em ficha própria do Serviço de Segurança e Disciplina. Artigo 13. A aplicação da sanção prevista no inciso 5º do artigo 9º será imediatamente comunicada ao juiz da execução. Artigo 14. O isolamento do sentenciado será precedido de exame médico que ateste sua condição de saúde física ou mental. Artigo 15. Não se pune a falta disciplinar praticada em decorrência de distúrbios psíquicos, ainda que momentâneos, comprovados mediante laudo médico, oferecendo-se ao faltoso assistência adequada. Artigo 16. Não se considera falta disciplinar o fato praticado em cumprimento de ordem de autoridade administrativa ou funcionário. Artigo 17. São direitos comuns dos sentenciados, além dos já previstos em leis e regulamentos específicos vigentes. Inciso 1º. Atendimento pela diretoria do estabelecimento e demais diretorias de serviço. Inciso 2º. Acomodação em domicílio coletivo ou individual, dentro das exigências legais, podendo manter em seu poder, salvo situações excepcionais, trocas de roupa de uso pessoal, de cama, banho e material de higiene fornecido pelo estabelecimento ou outros setores devidamente autorizados. Inciso 3º. Posse de livros de instrução religiosa. Inciso 4º. Leitura de livros, inclusive legislações e publicações jurídicas, jornais e revistas de sua propriedade ou fornecidos pelo estabelecimento. Artigo 5º. Acesso à rádio e televisão de uso coletivo, fornecidos pelo estabelecimento ou de uso individual de sua propriedade. Artigo 6º. Prática esportiva conforme programa e sob as normas de segurança e disciplina do estabelecimento. Inciso 7º. Possibilidade de trabalho particular nas horas livres. Inciso 8º. Indenização por acidente de trabalho. Inciso 9º. Solicitação à diretoria de recuperação e assistência de mudança de cela ou pavilhão, que poderá ser autorizada após a avaliação dos motivos. Inciso 10º. Solicitação de recolhimento como medida preventiva de segurança. Inciso 11º. Reabilitação das falhas disciplinares. Parágrafo único. Ao sentenciado assiste a faculdade de apresentar reclamação à autoridade administrativa sempre que tiver qualquer direito violado ou ameaçado por ação ou omissão de funcionários do estabelecimento. Artigo 18. Constitui regalias concedidas aos sentenciados. Inciso 1º. O recebimento de bens para consumo na quantidade, qualidade e embalagens permitidas pelo setor competente de fiscalização. Inciso 2º. Visita íntima. A lei número 21.784 proíbe visitas íntimas nos estabelecimentos penais do Estado de Goiás. Então, de acordo com a lei 12.786, a visita íntima foi proibida pela lei 21.784. Porém, tem um ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, 7665, impetrada pela OAB, que alega que tal proibição de visita íntima fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da humanidade, da individualização da pena e da vedação ao retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Então, segundo a lei 12.786, a visita íntima está proibida pela lei 21.784. Porém, tem essa ADI aqui, 7665, impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, ficar bem atento. Eu acredito que eles devam cobrar de acordo com a lei 12.786.
Constitui também regalias, né? Inciso terceiro, a participação em atividades coletivas, além da escola e do trabalho em horários mais flexíveis. Inciso quarto, a participação em festivais, exposições de trabalho artesanais e outros eventos referentes às suas atividades. Inciso quinto, outras a serem regimentalmente instituídas pela diretoria do estabelecimento penal. Parágrafo único. Objetivando ao favorecimento da reintegração social, o sentenciado sob regime semiaberto poderá ter regalias ampliadas. Artigo 19. Sempre que a falta cometida constitua crime ou contravenção, será comunicado à autoridade policial. Parágrafo único. Tratando-se de crime de ação pública condicionada ou privada, a comunicação deverá ser instituída com a representação ou requerimento de instauração de inquérito policial do ofendido. Seção 1. Das agravantes e atenuantes. Subseção 1. Das agravantes. Artigo 20. Considera-se agravante na aplicação às sanções. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o sentenciado praticado o fato mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Inciso 3. O concurso de agentes. Parágrafo único. É reincidente o sentenciado que comete falta disciplinar de qualquer natureza, depois de aplicada a sanção por outra falta da mesma espécie ou não. Subseção 2. Das atenuantes. Artigo 21. Serão consideradas obrigatoriamente as atenuantes. Inciso 1. Desistência voluntária. Inciso 2. Arrependimento eficaz ou posterior. Inciso 3. Ter o sentenciado cometido a falta. A linha A. Por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B. Sob forte emoção ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Artigo 22. A sanção poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior à falta disciplinar, embora não prevista expressamente nessa lei. Capítulo 3. Do procedimento da averiguação da falta disciplinar. Artigo 23. O funcionário que presenciar ou tomar conhecimento da ocorrência de falta disciplinar lavrará circunstanciado auto de infração, encaminhando-o ao chefe de vigilância do turno correspondente, que por sua vez notificará o diretor do Serviço de Segurança e Disciplina, a quem caberá tipificar e determinar a realização de provas necessárias. Artigo 24. Nas 48 horas seguintes serão ouvidos, sempre dentro do horário do expediente administrativo do estabelecimento penal, o sindicato e as testemunhas do fato. Artigo 25. A defesa terá a vista dos autos e apresentará alegações escritas no prazo de 3 dias. Artigo 26. Quando se imputar ao sindicato o cometimento de falta grave, as pessoas mencionadas no artigo 24 serão ouvidas na presença de advogado constituído ou assistência judiciária. Parágrafo único. A defesa fica facultado durante a instrução requerer a produção de provas. Artigo 27. As sanções dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 9º serão aplicadas pelo diretor do estabelecimento penal. A do inciso 5, pelo Conselho Disciplinar, que será composto pelos diretores de Serviço de Segurança e Disciplina, do Serviço de Qualificação Profissional e Produção. Parágrafo único. A presidência do Conselho Disciplinar será determinada pelo regimento interno de cada estabelecimento penal, renovando-se anualmente. Eles vão trocar aqui e colocar mensalmente. Pode ter certeza. Se cair na prova, eles trocam anualmente por mensalmente. Artigo 28. Das decisões proferidas nos procedimentos administrativos disciplinares, caberá, no prazo de 5 dias contados no dia seguinte, a ciência do sindicato. A linha A. Pedido de reconsideração ao diretor do estabelecimento penal quando a sanção derivar de falta leve ou média. A linha B. Recurso administrativo ao coordenador do Conselho Penitenciário do Estado de Goiás quando a sanção derivar de falta grave. Parágrafo único. O recurso de que trata a linha B será subscrito por advogado. Artigo 29. As faltas graves serão comunicadas às varas de execuções criminais e ao Conselho Penitenciário do Estado de Goiás. Artigo 30. Os procedimentos de que trata este capítulo serão encerrados no prazo máximo de 30 dias. Artigo 31. É assegurado aos integrantes das polícias militares e civis e bombeiros militares o cumprimento da pena dos respectivos quartéis ou delegacias de polícia para crimes comuns, exceto hediondos.
Artigo 32. Essa lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições contrárias. Bons estudos aí para os senhores. Até mais.